os dons do Espírito Santo. É o subtema de hoje. E ele faz uma conexão com este tema, que é discernimento de espíritos. Se você não entender sobre os dons espirituais, você não vai entender nunca nada sobre discernimento de espíritos, inclusive, né? Tem até uns fatos engraçados, né? Engraçados aqui que já aconteceram comigo. Até aqui na igreja mesmo. Lembra, né, Kim? Aquele irmãozinho. Estava todo mundo querendo expulsar demônio uma vez. Eu cheguei de carro e já conhecia a história do camarada. Ele estava vindo aqui mesmo na igreja para perturbar toda hora. Eu recém-saído da brigada paraquedista e da rede ferroviária. Naquele tempo era tiro e bomba comigo, não tinha jeito. Hoje talvez eu teria até mais paciência com ele. Mas já saí do carro, peguei o baixinho pelo colarinho. É baixinho então que eu gostava de aproveitar, né, Kim? E falei, não, deixa, o Kim ainda olhou para mim. Deixa aqui, que isso aqui eu já sei o que é. Isso aqui não é demônio não. Eu falei no ouvido dele, falei, ô rapaz, hoje é terça-feira e hoje eu sou o responsável aqui. Falei no ouvido dele. Se você quiser aprender, fica. Se você não quiser, se for perturbar, some daqui agora, hein? Quando eu larguei ele, que eu olhei para trás, ele parecia que tinha um cometa, né? Sumiu. Então é assim, o diabo, quando vir por um caminho, vai fugir por 7. Se for usando alguém que esteja realmente, né? Que é essa coisa de possessão, vou deixar para a semana que vem. Não vou me perder muito aqui agora não, porque se deixar, Bispo Zé Carlos, meu querido, tá ligado aí, diz até, é momento vanglória, né? É, fazer o quê? Muitas experiências, vai parecer até um momento vanglória. Então, a palavra sempre de gratidão ao apóstolo Miguel Ângelo, à bispa Rosana, à família apostólica toda, aos nossos bispos queridos, pela confiança, pelo crédito que dão à minha vida e ao meu chamado ministerial. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, Wesley, querido. Obrigado, Joás incansável, correndo para lá e para cá, né? A cada um que ministra nesse culto, uma andorinha só não faz verão, né? Então, a cada dia, nós estamos tendo uma excelência maravilhosa de Deus para ministrarmos. E hoje, esse momento da escola de capacitação será um marco no que tange essa visão dos dons do Espírito Santo. Aqui na página 88 do livro, o apóstolo Miguel Ângelo, eu não te chamo aqui para ler o livro, seria uma leviandade minha, não vou ficar colocando aqui vídeos só para você ficar assistindo, vou sentar aí do teu lado, isso acontecia antigamente, mas não vou ficar falando disso agora, né? Passou, águas passadas não movem moinho, vamos aqui hoje, que hoje o papo é olhos nos olhos. Mas alguns pontos do livro a gente vai só aqui lançando, fazendo algumas remissões, depois vale a pena você conferir coisas espirituais com coisas espirituais e fazer releituras desse livro e também acessar o nosso canal de missões no YouTube. Se você digitar lá Missões Cristo Vive Oficial, no busca do YouTube, você vai achar a página de missões, você vai ver temas maravilhosos também, tanto da reciclagem ministerial, como os temas da escola de capacitação e crescimento espiritual, que nós sempre postamos lá. O apóstolo Miguel Ângelo começa dizendo, nós estamos conhecendo a revelação de Deus na sua plenitude. É só a graça de Deus que faz isso, claro, né? O mover do Espírito Santo e sua manifestação, segure essa palavra, manifestação, estão ligados à oração e à proclamação da palavra. Então, o grande erro, que a gente vai falar disso bastante hoje, teológico, o erro da tradição, dos religiosos, é confundir dons com manifestações. Diga uma coisa, são os dons do Espírito Santo. Outra coisa, são as manifestações do Espírito Santo. Inclusive, na passagem dos originais, houve-se essa falha, porque aí se coloca dom, muitas vezes, onde a palavra do original é apenas manifestação e não dom. E importante, deixa eu te lembrar, você está aqui numa pós-graduação, no mestrado, no doutorado, você que já participou desses encontros, aí você sabe como é. Eu tenho que fazer aqui muitas colocações para você aproveitar, tentar absorver o máximo. Se você absorver 30% do que eu disser aqui, você já vai estar muito na vantagem. Eu garanto isso para você, porque não sou eu, mas é a graça de Deus comigo. Eu tenho autoridade de Deus para falar isso para você. Então, vamos começar agora a
Enfiar o pé no concreto? Vamos. O apóstolo diz assim: o povo de Deus conhece a sua graça, tem consciência de que Deus não muda, ele fala, pois está vivo, presente, se move em favor dos seus. O derramamento do Espírito veio para criar a unidade do povo de Deus. Então, aqui se entra num outro momento, que é a confusão do povo de Deus quanto ao dia do Pentecostes. E acha-se que uma pessoa, para demonstrar que tem o Espírito Santo, e que tem dons espirituais, ela obrigatoriamente tem que falar em línguas que eles chamam de línguas estranhas, não é verdade? E é uma luta. Acredito que eu vim de lá, eu posso dizer, vocês me ajoelhavam, eu lá com meus 11 aninhos de idade, e apertavam minha cabeça, e vai, fala, glória, 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 você vai falando, chega uma hora que a sua língua enrola, e todo mundo, aí você vai, começa a gritar mais ainda, e todo mundo diz, ah lá, está batizado, e você também acredita naquilo. E, lamentavelmente, é apenas desculpe, amados, é um circo. É um circo. Vamos a Lucas capítulo 24. Ler alguns versículos para a gente entender isso aqui. Primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida. Ah, pedra removida. Lembra que lá para Jesus ressuscitar Lázaro, ele disse, tirai a pedra? Pois com Jesus ressuscitado, a pedra já estava removida, porque nenhum de nós poderíamos tirar, ou nenhum de nós poderia tirar esta pedra. Estava removida, porque é o Espírito Santo que faz isso, e revela a graça de Deus. Aqui já entra a revelação. E ninguém nem entendeu nada. Não é? Mas ao entrarem não acharam o corpo. Eles procuravam o corpo, procuravam carne, procuravam... esqueceram tudo que Jesus tinha falado. Olha só, vai. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? A lei continua até hoje, a tradição, procurando as coisas de Deus, procurando a revelação de Deus, naquilo que morreu na cruz do Calvário, que cumpriu um chamado, que foi o Cristo da carne, e está procurando ele, ainda continua procurando aquela forma de viver. E dizendo, se Jesus carregou a coroa, eu tenho que carregar. Se Jesus pagou o preço, eu tenho que carregar. Se Jesus levou a açoite, eu tenho que levar. Se Jesus foi ao batistério, eu tenho que ir. Se Jesus jejuou, eu tenho que jejuar. Tudo isso Jesus fez em nosso lugar. Quando alguém faz uma coisa no seu lugar e você vai fazer, desculpe, é no mínimo 2 sentimentos. São no mínimo 2 sentimentos. Ou é burrice, ou é ingratidão. Não entendendo, querendo carregar a cruz, não entendendo que a nossa cruz hoje é apenas a resignação, é renúncia da carne. Não tem que carregar a cruz nenhuma, desculpe. Deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, e eu aqui não posso. Eu temo e tremo dizer essas coisas, irmãos. Mas não dá mais para ficar nessa mesmice e dando desculpas. Na escola de capacitação, Doris, não tem licença poética, desculpe. Não há espaço para licença poética. E eu luto com isso, irmãos, não acreditem, já perdi grandes amigos, pseudos amigos, porque eu vou me tornar insuportável àqueles que não suportarem a sã doutrina. Isso aqui é um código, irmão. Isso aqui é um código. Esquece licença poética se você quiser viver a genuína graça de Deus. Esquece. Porque os da lei são maravilhosos, vão para o céu, amém. Não estou falando de céu, estou falando de qualidade de vida espiritual. Eu não estou falando de ir para o céu, eu estou falando de trazer o céu para a terra. Mas quando se trata de viver a graça de Deus, eles escorregam. Diz a bispa Ana, minha mana querida, nossa bispa nacional, diz assim, desliza na maionese. Escorrega na batatinha. Entendeu? E aí, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quer dizer, a gente tinha esquecido de tudo. Quando a gente fica, irmãos, elas ficaram assombradas, assustadas na carne. O povo de Deus anda alvoroçado aí, correndo para lá e para cá, sem se lembrar das coisas que estão na Bíblia.
Quando disse, importa que o homem, olha lá, o Filho do Homem, seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E elas esqueceram disso. Agora olha o 8. Então se lembraram das suas palavras. E o 9? O 9, elas gostaram dessa ordem. Elas gostaram dessa ordem. Você vai entender o que eu vou dizer. Voltando do túmulo, anunciaram estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Porque os varões disseram para elas, vai agora e conta para todo mundo. Você sabe por que então Jesus apareceu primeiro, né? Logo para as mulheres. Que precisava que a notícia corresse rápido, entende, Rogério? Agora peguei. Agora que a Doris vai dizer, tá vendo, Doris, sua nora, filha, não venho mais nesse culto, vem aqui para queimar nosso filme, né? Irmão, aqui a gente não perde tempo, a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Que eu bem que podia estar ganhando dinheiro lá na TV Globo, né? Na Rede Globo. Esses caras me perderam para sempre, porque minha visão é aqui do reino, irmão. Imagina, Rogério, você ainda não me ouviu cantar a versão do Roberto Carlos, mas é assim, olha. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser crente. A sua carne não vale nada, nada. Imagine com essas paródias. O pessoal vai falando tanta besteira, às vezes, 318 mil seguidores, um formador de opinião está por aí. Deixa para lá, não vou falar muito não para não ofender ninguém. Mas sigam-me os bons, irmãos. Olha, vou botar um dia uma roupinha vermelha, quem sabe dá certo, vou publicar lá. Sigam-me os bons, que eu tenho um nariz parecido com o do Chapolin Colorado. Quem sabe dá certo. Irmãos, eu vou ser insuportável, Jurandir. Aqueles que não suportaram essa doutrina da alvinha. Não adianta, não adianta. Eu não estou para a maioria. Nem Jesus agradou a todos. Eu estou aqui para agradar aqueles que querem agradar a Deus. Inclusive, te digo uma coisa. Aprenda a entender quem está agradando a Deus e agrade essa pessoa. Se você agradar quem está agradando a Deus, você agrada a Deus. Obrigado, Valéria. Amei essa blusa, viu? Você entendeu isso. Alex, querido, né? Tantos outros aqui que têm também me presenteado. Isso é um código. Código. Até o dia 31 estou aniversariando e dá a oportunidade. Ai, ai. E elas foram alegres, né, contar a notícia, claro. Contar a notícia, poxa, é coisa, né, amor? É bom. As mulheres têm que falar 25 mil palavras por dia, Rogério. A gente tem que ter paciência, não tem isso? Eu sou psicanalista clínico, eu entendo vocês, tá bom? Só notícia boa, só coisa boa, só coisa da graça de Deus, só coisa boa. Mas vamos avançar aqui, né? Senão, a Verinha já está até querendo voltar para casa logo. Não, espera, depois temos, olha, hoje tem Rogério Ambrosio, não sei não, quando ele coloca a mão na coisa aí, meu irmão, estou pensando naqueles docinhos que vem com ameixa por dentro, como é o nome? Tem uns salgadinhos assim, né? Ai, não, deixa, senão não vai dar tempo. Vamos aqui, olha, depois, então nós estamos entendendo agora, o que eu estou frisando com esses ensinamentos, é que você, veja, primeiro que não tinha entendido nem quanto à ressurreição de Cristo, tá? E esse tempo de Jesus com eles aí foi um tempo muito interessante. Vamos aqui no versículo 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, porque Jesus voltou para dar algumas últimas orientações a eles, aos discípulos, né? O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Agora é para os homens. Mulher está falando, espalhando a notícia. Os homens estão sempre o quê? Discutindo, né? Pensou que ia ficar leve para nós, né? Sempre vê, os homens estavam discutindo. Agora era a hora da briga, né? E Jesus, então, ia aparecer para eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Os homens estão sempre discutindo, sempre ligados às coisas racionais, e às vezes não reconhecem, né? Jesus falando com a gente. Olha, então lhes perguntou, o que é isso que vos preocupa de que distratando a medida de caminhos? Eles estavam falando exatamente sobre as situações ali, amados, que eles estavam vivendo. Imagina, estavam andando escondidos. Chegou ali um estranho e eles se assustaram, porque estavam todos apreensivos e começando perseguidos durante esse tempo. E o versículo seguinte, porém, chamado Cleopa, interessante que esse era um dos 70, porque isso tem a ver com a Septuaginta. O grupo que compunha sempre, seguindo Jesus, era, na verdade, 70. Então, não eram apenas os 12 discípulos são os que foram chamados com um chamado mais específico, mas havia um grupo de 70.
E Cleopas, ou Cleófas, era um deles. O outro nem diz quem é que estava com ele ali, a gente não sabe quem exatamente estava acompanhando, mas eram dois desses que andavam com Jesus, que estavam sendo perseguidos, com medo, e Jesus apareceu e disse, ignoras, aí eles assustam, estão dizendo, você não está sabendo, quer dizer, eles estavam ali testando, né? Está me perguntando do que a gente está falando, vocês não sabem o que aconteceu? Vamos lá, o versículo seguinte, isso é uma explicação de exegese hermenêutica para você, tá bem? Versículo 25, então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, dizendo, olha, vocês conseguiram acreditar mais ou menos, mas não entenderam a minha aparição profética, né? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? O 27, começando por Moisés, correndo por todos. Olha, Jesus voltou e mostrou, comentou a palavra toda com eles. Olha que coisa interessante, né? Expunha-lhes o que constava de Deus. Jesus teve que mostrar tudo de novo. Tudo o que é o velho pacto que apontava para o sacrifício de Cristo. E depois o texto seguinte, 36, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse, paz convosco. Irmãos, quando Jesus, que hoje aparece no nosso meio o tempo todo com a sua voz, quando é Jesus falando, quando é Deus mandando fazer, o sinal é paz. Você vai sentir paz no seu coração. Olha. Essa é a ordem, palavra de ordem de Deus. Quando for o Espírito Santo, seja numa manifestação, ou seja, apenas demonstrando o dom, o teu chamado, vai gerar paz no seu coração. Jeremias 29, 11 diz assim, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Então, quando é o Espírito Santo de Deus, você tem que ouvir e tem que selar no teu coração paz. Jesus disse paz. Depois o 39, ele disse, vede as minhas mãos, pés que sou o mesmo. Ele estava ali em carne, era o mesmo Cristo da carne, ressuscitado, haviam ainda os sinais. Tem gente procurando esses sinais até hoje, tem gente olhando o Cristo ensanguentado, isso não existe mais. Isso não existe mais, isso é confusão. Cristo já teve o seu corpo glorificado. Aí havia ainda, era o momento de carne ainda de Jesus. Ele precisava mostrar que ele na carne venceu a morte. Senão todo mundo ia pensar que só se vence a morte no dia do arrebatamento. Você tem a obrigação de vencer a morte já. Aqui na carne você já tem que ver vida. Senão você vai ficar igual a todo mundo, só com medo e preocupado dessa vida. Com medo até da morte, com medo de tudo, inclusive da morte. Ai daquele que tem medo da morte, tem medo de bala perdida. Quem não tem medo da morte, não tem medo de bala perdida. Porque bala perdida não te acha, porque você é um perdido ou é um achado? Bala perdida é para os perdidos, você é um achado de Deus, amado. Se uma bala te achar, ela não era perdida, ela era uma bala achada, era Deus te chamando. Você está entendendo aí? Todos nós vamos partir dessa terra de um jeito. Quer aplaudir o Senhor, aplauda, acompanha a Verinha lá, ó. Todos nós vamos partir desta terra de um jeito, essa carne vai ser cortada de algum jeito. Tem lá um vídeo de 1 minuto e meio, lá nas missões, falando para você no canal de missões, sobre a açoite de Deus. Vale a pena você procurar lá no canal de missões. Açoite de Deus, não dá tempo de ensinar isso agora. Mas Jesus estava mostrando ali que venceu na carne. Agora o outro versículo. Vê o 46. É isso aí. E assim lhes disse, está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Vai, sequência. E que em nome se pregasse arrependimento, a remissão de pecados, todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Agora Jesus está anunciando para eles o dia do Pentecostes. O revestimento com o Espírito Santo, que não podia acontecer ainda. Aí ele diz, só que permanecei, pois, na cidade. Aqueles homens ainda estavam tão presos a tudo que era carnal, não tinham autoridade ainda do Espírito para sair em campo, para pregar. Eles seriam mortos. A Bíblia teria sido consumada. Nós não estaríamos aqui hoje pregando. Por isso que Jesus precisou aparecer para avisar isso tudo a eles. Ele disse, não saiam agora ainda cumprindo tudo que eu mandei. Fiquem até que sejam revestidos do poder. Aí gera a grande confusão.
Aí vamos entender essa confusão agora em Atos capítulo 1, versículo 6 e 7. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, este será o tempo em que restaures o reino? Você vê que nós saímos de Lucas e fomos para Atos, porque é o segundo livro escrito pelo Dr. Lucas. Dr. Lucas, que era um dos discípulos, ele escreveu Lucas e depois escreveu Atos, todos os acontecimentos dos Atos dos Apóstolos. E aqui ele está dando lembrando desse último dica de Jesus, que Jesus, então, disse, contando dessa conversa, que quando os discípulos perguntaram: Senhor, este será o tempo que restaure? Quer dizer, eles não entenderam. Quando ele disse: vocês vão ser revestidos, ele falou: olha, então ganhamos a guerra, agora vamos reinar aqui nessa terra. Não era ainda. Essa terra vai ter que ser destruída, ela vai ser transformada numa nova grei, céus e terras. Aí passaríamos por um assunto escatológico que eu não tenho tempo de ensinar aqui, não é nossa prioridade. Mas, Jesus, olha o versículo 7, como é que é lindo. O que Jesus disse? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E o povo vive hoje inventando, conjecturando, criando coisas, não entendem que o que está para nós vivermos está claro. Tudo que é para nós vivermos está claro na Bíblia Sagrada. Eles já queriam saber se e ninguém entendeu nada, porque agora vamos voltar aqui ao texto ao livro, Atos, capítulo 2, versículo 5. Olha aqui. Ora, está aqui na página 88 do livro. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E aí foi chamado pelo povo que eles estavam falando em línguas estranhas. Não era. Cada um falava na sua própria língua, gritava em voz alta, em êxtase espiritual, na sua própria língua. Olha o revelamento aqui, diria o bispo Gustavo lá de Nova Iguaçu. Olha a revelação, irmãos. Olha a revelação. Não é que eles falavam línguas espirituais, eles gritavam em êxtase espiritual, cada um falava as suas próprias línguas nativas, só que eles se entendiam. Por isso que o apóstolo, quando fala aqui no livro, ele diz assim: o revestimento veio para promover a comunhão. É que a nossa linguagem, você vê que nós temos nossos irmãos, temos pessoas de Moçambique ligadas aqui comigo agora, pessoas na Espanha, temos pessoas em Portugal, ligados. Então, apesar de falarmos às vezes línguas diferentes, o angolano ele fala o português, mas é um português diferente. Você vê como é? Mas quando estamos falando do reino, quando estamos glorificando, quando estamos louvando, quando estamos orando, irmãos, nós nos entendemos. A nossa visão tem que ser a mesma. Quando eles receberam a palavra da graça de Deus, eles entenderam. Então, essa comunhão, o revestimento do Espírito, primeiro, tem que promover essa comunhão. E eles gritavam em alta voz, todos alvoroçados com a presença, com a manifestação do Espírito de Deus, e aí causa-se essa confusão, às vezes. Houve um momento, nosso bispo Paulo Lorde, ele conhece muito ele trabalhou em empresa de turismo muitos anos, ele é autodidata, ele conhece vários idiomas. Me lembro que uma vez nós estávamos lá em cima, numa das nossas orações com o apóstolo, e Deus me tomou num mistério muito diferenciado, de um momento muito, muito especial na minha vida, uma manifestação do Espírito Santo. Não é dom, é manifestação, nós já vamos entender isso. E depois o bispo Paulo falou: você estava falando mandarim. Chinês mandarim. Ele falou: a língua que o irmão estava falando era do mandarim, do chinês, era um dialeto. Olha que coisa, com arrepios espirituais aqui, me lembrando disso agora. Então, não passa disso. Eu já vi pessoas falando em mistério no nosso meio, eu entendi perfeitamente que era um francês. Eu tenho uma palavra que é charamandalai. Eu respondi um charamandalai para você, pode saber. Porque eu fui pesquisar essa palavra, fui pegando pedacinhos dos originais, dividindo, até porque um dia eu falei: Senhor, essa palavra tem algum significado? E tem. O somatório dela todo é alegria, alegria. Ligando algumas línguas. Então, olha só, línguas é exatamente porque a nossa língua, a nossa boca, ela mistura idiomas, e é isso que vai se tornar, é o alfabeto, no final, é isso aí, não tem outra coisa. E quando você começa a entender isso, você vê que você tem na Bíblia
uma questão que todo mundo confunde. Fiquem ligados à nossa Universidade da Graça para você entender muito mais isso, irmãos. É uma linguagem humana para explicar coisas espirituais. E dá trabalho, senão a pessoa fica perdida, como estão perdidos até hoje, com o dia do Pentecostes, e achando que aquilo ali foi a manifestação, que foi a manifestação do Espírito Santo. Eles ficam achando que aquilo ali foi o marco do dom do Espírito Santo, e que se alguém não falar em línguas, não tem o Espírito Santo. Olha, não tem dons espirituais, não entenderam nada. Vamos avançar aqui no livro. Então, eu estou agora falando e tratando para você, explicando para você a diferença entre dons e manifestações. Obrigado, Senhor, por essa sabedoria, essa manifestação. Vai dar tempo. Na página 89 do livro, o apóstolo termina, inclusive esse texto, quando no versículo 12, diz que todos diziam que eles, o 13 diz que eles estavam embriagados. Para ficar mesmo embriagado e motivado e tocado por essa revelação, irmão. Os dons espirituais, aqui na página 89, o apóstolo Miguel Ângelo diz assim, os dons espirituais, o primeiro parágrafo logo após esse texto, estão dentro de cada cristão. Não podemos ignorar esta verdade. A manifestação dos dons acontece por obra do Espírito Santo. Então, o link aqui agora é quando o apóstolo Miguel Ângelo diz assim, esta verdade, graça, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. O que nos liga ao trono é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, olha a cruz aqui, já que você gosta de cruz. Fala em cruz e o pessoal chora, fica todo mundo animado. Ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, eternidade, desde antes da fundação do mundo. Vida, eternidade, nós já temos que começar a viver aqui, vida em abundância. Eternidade, caminho e a vida. Verdade, materialização de Deus nessa terra. Palavra, logos, verbo, Jesus. Ligação de tudo isso. Quer ligar o caminho, a vida, depende da verdade. Graça de Deus é só verdade. Por isso que lá, Jesus fala durante o seu percurso, ele sempre fala, em verdade vos digo. 58 vezes, aliás, 56 vezes ele fala dos evangelhos, dos livros, né, que a Sociedade Bíblica chama de evangelhos sinóticos. 56 vezes Jesus fala em verdade. E em João, que é o livro que trata dos momentos derradeiros de Jesus, ele fala, ele dobra, 28 vezes ele fala em verdade, em verdade. É a verdade pela verdade. A graça só se consuma, se confirma e se materializa pela verdade. E dom espiritual, primeiro, é graça de Deus. É revelação, é visão. Por isso que ele diz a verdade. Aí depois ele diz assim, esta verdade, a manifestação dos dons, aí ele diz, acontece por obra do Espírito Santo. Então você tem que entender, Espírito Santo, que é o Espírito da graça, que foi sempre o que existiu. Quando Josué e Caleb teve uma outra reação, o Senhor diz assim, neles havia outro Espírito. Era o da graça. É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é um só, nunca mudou. Deus é sempre o mesmo. Então, Espírito Santo, depois, obra do Espírito Santo, que se desmembra em dons e manifestações. Bispo, isso parece enrolado. Parece. Por isso que é bom você vir na aula que vem, que a gente ainda vai continuar falando sobre o discernimento de espíritos. Senão eu estava até hoje expulsando o demônio de quem não tem demônio. E isso foi uma das primeiras coisas que Deus começou a me dar, graças a Deus. Para estar no altar, você tem que ter discernimento de espírito. Tem outros aqui que eu vou deixar para a semana que vem, que a Rosa e a Sandra estavam presentes. Não vou falar hoje, não dá tempo. Isso é para botar a aguinha na boca, viu? Mas, então, acho que nem elas se lembram mais. Vamos lembrar só na hora que eu falar. Mas então, a minha pergunta é a seguinte. Como os dons espirituais acontecem? Ou quais são os dons espirituais? Como
as questões espirituais, como o dom ou manifestação do Espírito Santo, como isso é acessado. Então entendam, aquele momento foi um exemplo para a gente, foi um marco, foi o momento em que houve então, aquele momento, Jesus falava com os discípulos daquele jeito, porque o corpo dele ainda não tinha sido glorificado. A palavra diz assim, ele falava dessa forma, porque o Espírito ainda não havia sido dado, a frase é essa, porque Jesus não havia sido glorificado ainda. Porque o Espírito não estava ainda nos usando, como Paulo depois revela nas suas epístolas, Cristo em nós, a esperança da glória, Colossenses 1:27, Efésios 3:20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, isso ainda não havia acontecido. Por quê? Porque depois que Jesus foi assunto ao céu, e aí teve o seu corpo glorificado, aí sim acontece o dia do Pentecostes. Logo em seguida, é o dia do Pentecostes. Desse períodozinho aí, eles estavam o quê? Esperando, escondidos, para não serem mortos. E aí quando houve essa explosão da manifestação, então o dia do Pentecostes foi o quê, bispo? Foi o dia da manifestação do selo do Espírito Santo. Tá bem? Como agora isso é acessado, né? Como essas coisas estão disponíveis? Estão disponíveis. Como acontece na vida do cristão? Será que é certo pedir porção dobrada do Espírito? Não está aí não, mas lá em 1 João 2,20, né, ele diz, vós possuís a unção que vem do Santo. Então agora, depois do selo do Espírito Santo, depois do Cristo ressuscitado e glorificado, depois do Cristo vive em mim, de Gálatas 2,20, que é o nome da nossa igreja, todo cristão da Cristo vive deveria ter esse versículo de cor, né? Gálatas 2,20, que me dá base para fazer a paródia do Roberto Carlos, porque ele diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque nesse tocante eu viver pela carne, vivo pela fé. Ele diz, no tocante agora a carne, vivo pela fé. E essa manifestação agora, o apóstolo usa aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, diz assim, Paulo, por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, ou seja, quem está sendo usado, quem está falando pelo Espírito de Deus, nunca vai falar ou fazer uma coisa de maldição, nunca vai dizer, cuidado, aquelas pessoas dizem assim, vamos orar para fulano de tal morrer, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Lembra que eu falei, não traz paz ao teu coração? Tem muitas coisas, muitas questões que eu vejo pessoas falarem, fazerem, comentarem, mas que eu vejo, isso não vem do Espírito Santo. Então, o que é maldição, o que é maldito, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Ele diz, e quem é de Deus mesmo, quem está selado, ele diz aqui, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não for pelo Espírito. Bispo, mas eu vejo pessoas dizerem, às vezes a pessoa diz, tem gente que acha assim, não, agora, se o demônio saiu, diz aí, Jesus Cristo é o Senhor, a pessoa que está endemoniada não diz, irmãos, isso aí é tudo historinha da carochinha, a pessoa pode dizer da boca para fora. Uma coisa é dizer Jesus Cristo, Senhor Jesus, uma coisa é dizer Senhor Jesus, outra coisa é viver o Senhor Jesus. Você está entendendo? Uma coisa é você dizer que é de Deus, outra coisa é Deus ter dito que você é dele. Porque senão você diz Senhor Jesus e nada acontece. Agora, quando você está selado pelo Espírito da promessa, você diz Senhor Jesus, amados, e o inferno treme. E o diabo corre. Você vem por um caminho e vai correr por 7. Agora nós vamos ver o que é dom, tá bem? Você vai entender o que é manifestação e o que é dom, para nunca mais ficar confuso. Então diga, falar em línguas espirituais. Diga, aquela que eu vou falar mandarim, igual o bispo Daniel, sem nunca ter estudado o chinês, um dialeto ainda, imagina. É essa mesmo. Que eu vou falar um charamandalai, que é a mistura de várias línguas, vai do inglês ao hebraico, e ainda resulta em alegria, alegria. Isso é manifestação. Vamos ver os dons.
Efésios 4, 7, 8, 11, 14. E a graça foi dada, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom. Então, graça é dom. Salvação por graça. Efésios 2,8 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom é aquilo que Deus te deu. Dom vem de donativo, de doação, de dar. Deus já te deu, é teu e pronto. Por isso que ninguém aqui vai para o inferno, porque Deus já nos deu a salvação. Nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Ok? 8, cadê o 8? Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro, concedeu dons aos homens. Então vamos ver quais são os dons, agora no versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Dons. Eu estou neste altar, hoje, por exemplo, com o dom de mestre da palavra sobre a sua vida. É dom de Deus. O 14. O 12 é importante, o 12. Com vistas, entenda bem, os dons, tanto os dons de Deus, quanto as manifestações, tanto os dons do Espírito Santo, quanto as manifestações do Espírito Santo, elas têm que cumprir sempre uma finalidade. Se eu começasse aqui a rodopiar, a imitar leão, a plantar bananeira, que eu sei fazer muito bem, acredito, eu fiz parte da equipe atlética, ó, vanglória aí, Bispo Zé Carlos, da Rede Ferroviária Federal, a gente brinca depois nos bastidores. E eu sei, até salto do carequinho eu dava, gente, não me peça agora porque eu vou bater a careca no chão, não sei mais, não consigo mais. Mas algumas coisas eu ainda faria aqui para atrair você, para atrair, e até trair, né? Porque isso é uma traição que se faz nos altares hoje em dia, e eu estaria descumprindo, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum, irmãos. Para que serve uma pessoa imitar leão? Para que serve uma pessoa começar a rodopiar e fazer? Isso é só, desculpe, isso pode ser no máximo uma catarse. Nunca uma manifestação do Espírito Santo. Porque ele diz, olha, que é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então esses dons têm que servir para isso. Se você vê líderes criando outras coisas que não sirvam para nada disso, seja ele apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres, irmão, está cheio de apóstolo por aí. Mas você tem o seu apóstolo, amado. É esse aí, ó. Vamos fazer 502 anos agora na quinta-feira de reforma protestante. Começou no seio da igreja romana, com os reformistas que estão ali de um lado da tua tela, do outro lado está a imagem do nosso apóstolo. É o apóstolo para os nossos dias, é o nosso apóstolo da graça de Deus, amados. Essa é a nossa mensagem. Esse é o nosso apóstolo. Ele está reproduzindo o que Paulo reproduziu o que Jesus reproduziu, e por aí vai, meu irmão. E eu estou aqui hoje reproduzindo o que ele reproduz. Vamos seguir esse apostolado. Verdades, graça de Deus. Então, volta lá ali, ó. Eu posso te dar essa segurança. Até que todos cheguemos à unidade da fé, dom. Tem fé, dom, aí é que é legal. A irmã Cláudia, tomara que a irmã Cláudia, né, irmã? É Cláudia de Portugal? Kátia de Portugal. Tomara que você esteja assistindo, senão depois vou mandar para você esse pedacinho que você me fez uma pergunta essa semana. Agora você vai entender fé, dom, também comigo, e fé, manifestação. E eu só tenho 5 minutos. Não se assuste que a gente vai continuar semana que vem, porque o outro tema é interligado. Fé, dom e fé, manifestação. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Lembra unidade, Pentecostes, todos, apesar de línguas diferentes, onde tiver um cristão da graça de Deus nesse mundo, nós vamos nos entender. Nós vamos orar juntos, Deus vai se manifestar juntos, até que todos cheguemos à medida, à estatura. Irmãos, depois que eu descobri que eu posso chegar à varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, irmão, não quero outra coisa não, desculpe, vão dizer que é soberba, para mim é segurança, está escrito, e isso é dom e manifestação, ok? Fé para a salvação, dom, fé para a operosidade do Espírito Santo, manifestação. Entendeu, irmã Cláudia?
de Portugal? Vamos lá. Está dando para acompanhar? Estou correndo um pouquinho, que o relógio não me espera. Só tem umas 3 minutos. Já lemos o 14? Esse 14 aí amarra. Ele diz, para que não sejamos mais como meninos agitados. É assim que vive o povo de Deus por aí, agitado. Não entende nada. De um lado para o outro, vai artimanha de homens, astúcia com quem induz eu, irmão. Não, porque aqui imita o leão, é que é poderoso, eu vou para lá. Uau, a unção do leão. Não, esse aqui grita mais alto. Esse aqui é sexta-feira forte. Desculpe, amados. Cuidado para você não cair em desgraça. O que é desgraça? Falta de graça. Nada mais que isso. Eu estou só me referindo à palavra. Você está aqui com acesso à graça. É para você ser um engraçado e não um desgraçado. Bispo, você pega pesado. Desculpe. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Ou cresce ou corre, meu irmão. Para mim, eu quero os que crescem. Você quer, vem comigo. Os códigos estão lançados, né, bispo Natan? Vem comigo. Muita gente de São Paulo também ligada com a gente nessa hora. Manda um recado, o bispo aprendeu. Olha, então, aqui, esses textos que estão no livro agora são concretos. Vamos ler os textos do livro? Vamos. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Aí o apóstolo cita Efésios 1,13 aqui no meio, que ele fala sobre, olha, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa. Então, para a salvação, a graça de Deus, o selo é do Espírito da promessa. É o selo que nos dá acesso ao dom do chamado. O primeiro dom que todos nós temos, está lá, não coloquei aqui, mas está lá em 2 Coríntios 3, versículo 6, que diz assim, ele nos habilitou, para quê? Para ministros de uma nova aliança. Então esse é um dom, é uma habilidade de dom do Espírito, que está ligado à graça de Deus. Todos nós podemos pregar a graça de Deus, porque nós recebemos a graça. Porque nós já fomos selados com o Santo Espírito. Esse Santo Espírito é o Santo Espírito da promessa, que a lei não entende. É dom, ok? Estamos entendendo bem o dom, né? Em quem também ouviste, também foi escrito. Ele diz aqui, em quem também ouviste a palavra do evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido. Voltando no 11, o 11. Distribuindo-as como lhe apraz. Então, agora, os dons, né? Apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres, que são dons ministeriais, são, no tempo de Deus, a vida de uma pessoa. Por exemplo, esse ministério aqui, ele só tem um apóstolo. O apóstolo é o enviado. Todo ministério que não tem um apóstolo, a tradição, né, não entende isso, mas isso é revelação. Se ele não for um ministério apostólico, se ele não for um ministério enviado, contradiz essa palavra dos originais, ele é um ministério vagabundo. É um ministério sem certificação do Espírito. Por isso, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, aí no ministério nós temos essa manifestação de dons. Uma coisa são os dons espirituais, que são esses, é o dom da fé, para a salvação, é o selo da graça de Deus, é o dom para pregar a graça de Deus que todos nós temos, e o dom de chamado ministerial, são dons. Agora, as manifestações do Espírito Santo, vamos lá, como lhe apraz, a cada um individualmente. Agora, só a leitura para a gente lançar. Romanos 11, 29, só mostra que os dons e a chamada, que são... o dom e a manifestação são irrevogáveis, a igreja do Senhor. Aí, o 1 Coríntios 12, 4, ora, os dons são diversos. Aqui que nos interessa agora, para a gente finalizar. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Irmão, desculpe, aqui ninguém é melhor do que ninguém. Lembra quando eu comecei esse culto falando para você, aplauda o Senhor pela sua vida, eu só estou aqui porque eu só estou aqui por sua causa. Sabia que eu vim aqui hoje por sua causa? Desde que você tenha vindo aqui por minha causa. Não é por causa de mim, é por minha causa. Porque a minha causa é o reino. Se a sua causa é o reino, estamos todos bem.
Se alguém veio aqui que não foi por minha causa, mas foi por causa de mim, teria errado. Eu vejo nos olhos de cada um que ninguém cometeu esse erro, graças a Deus. Não é por causa de mim, é por minha causa. Então, o Espírito de Deus, ele se manifesta com um fim proveitoso. Ora, os dons são diversos, o Espírito é o mesmo, irmãos. Ele usa cada um, e ai daquele que pensar que é alguma coisa mais que o outro. Mas quem não entende isso aqui, fica achando, não, porque o que fala em línguas é melhor do que o que não fala. É mais espiritual. Olha, aquele lá fala profecia, o outro não fala. Irmãos, o Espírito é o mesmo. E tem que ser um fim proveitoso. Ele diz, há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Olha, estou aqui com a palavra da sabedoria. Esta é uma manifestação do Espírito Santo. Entende? É uma manifestação. E a manifestação do Espírito Santo depende da nossa aplicação, depende da nossa dedicação. Ai de mim se eu achar também que é o Espírito que vai fazer tudo. Eu tenho obrigação de me preparar, de estudar, de buscar, de querer, de desejar. Olha o que diz aqui. Ele fala uma palavra da sabedoria, outra a palavra do conhecimento. Aqui, vou pular esse aqui, porque esse versículo de Atos 19 eu vou trazer semana que vem, para não dar tempo, tá? O tempo não vai me deixar comentá-lo agora. Então, significado, seria estrangeiro. Aqui, é o 7, que é o último versículo da página do livro. Vamos aqui no 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida, porque nós vamos falar de discernimento, tem mais a ver com esses outros textos, vou trazer semana que vem. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, que proveito tem eu começar a imitar um leão aqui, dizer que é o Espírito? Irmão, não é Espírito, é catar-se. É tentar, sabe, pintar palha seca, irmão. Deus não está nisso. Nada vai mudar, daqui a pouco passa euforia, o nome disso chama-se euforia. Sabe essa história de dizer que felicidade não existe, existem momentos felizes? Felicidade existe sim. Está no contexto de Salmo 1, do 1 a 3, e é para nós. A vida, ela é feita de momentos alegres e tristes. Mas o feliz nunca vai ser infeliz, porque infelicidade leva a suicídio, infelicidade leva à destruição total. Então, não se deixe invadir por esses pensamentos de infelicidade. Você tem que ser seguro em Deus. Quem está seguro em Deus, sente alegria, sente tristeza, mas nunca fica infeliz. Porque está seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, a manifestação não é para que um se sinta melhor que o outro. Não é, irmã batata, olha, aquela ali, irmão, se botar a mão, e ela orar, vai ser curada. Irmãos, que Paulo, irmão, mas o rapaz caiu morto lá, porque o Paulo falava, não parava de falar, que nem eu, né? A gente dá graça a Deus é assim. Paulo foi lá, orou e o rapaz ressuscitou, não foi verdade? Paulo orava e a cura se manifestava de um jeito maravilhoso, imaginem, né? Mas para Timóteo teve uma hora que ele disse assim, toma um pouquinho de vinho aí que vai fazer melhor e tal. Disse, não, deixa os doentes aí, vamos avançar, vamos... E não orou. Então tem coisas, vamos ter atenção. Tem momentos que a cura virá por uma oração e uma imposição de mãos, mas tem momentos que a cura vai depender de uma ida ao médico, de uma consulta, das questões científicas. Não é você agora dizer que você traz o teu remédio e joga fora. Irmão, isso é um perigo. Isso dá até causa na justiça, meu irmão. Que a pessoa depois morre e vai lá e diz, não, porque o pastor mandou, cuidado, pastor. Sei que tem líderes que me acompanham pela internet, cuidado. Muita calma nessa hora. Agora, se Deus, aí é que eu digo, porque tem uma parte que diz assim, dom de curar, fé para curar e fé para ser curado. É a manifestação do Espírito, manifestações espirituais, não é dom, mas não é, porque aquele ali tem dom de curar. Onde aquele homem bota a mão, a pessoa é curada. Isso é mentira. Não existe curandeiro. Não existe. É mentira, irmãos. É enganação.
pessoas que oferecem vantagem, são estelionatários da graça de Deus. Sabe? Outro dia eu brinquei com a minha filhinha, agora ela não deixa eu chegar para orar por ela, a Luísa. Eu falei, filha, eu desisti porque teve 3 pessoas que eu fui visitar no hospital, orei, a pessoa morreu. Brincando com ela, né? Irmãos, aí de mim, eu oro, uns são curados, outros partem, porque tem que partir de alguma forma, mas sabe que tem momentos que eu já orei por pessoas e nitidamente Deus me mostrava que era um momento de partida da pessoa. Claro que você não vai ali dar uma palavra de desânimo, mas você começa até a preparar a família. Deus tem me dado essa graça de me mostrar às vezes isso, sabe? Mas tem momentos também que você impõe as mãos e você sente a cura, você sente. Tanto você que está orando, como a pessoa que está recebendo a oração. É o Espírito Santo que manifesta. Então, a gente tem a obrigação de orar. Entende? O resto é com Deus. Entende? É manifestação. Nunca mais confunda dom com manifestação. O que mais eu poderia dizer aqui para você, senão assim seja? Assim disse o Espírito da graça. Amém. Graças a Deus. A Ele toda a glória. Olá, queridos. Graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha. Nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.